Aleluia. Um tempo de oração na presença do Senhor. E cada um de nós sabe das necessidades, das dores dos nossos corações. O que nós devemos fazer é isso: buscar a presença do Senhor, declarar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor e que Ele nos sustente. Porque nós temos que aprender uma coisa: o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas que nós devemos andar nos caminhos dEle e fazermos o que a Tua palavra nos orienta a fazer. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, através da Tua palavra a ser ministrada. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 3, versículo de número 14. Você que nos acompanha virtualmente, receba um abraço da Igreja Batista Peniel. Você que nos visita aqui nesta noite também presencialmente, receba o nosso abraço. E vamos juntos dedicar a nossa atenção ao que o Senhor quer falar aos nossos corações. Diz o texto sagrado: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? O que é que o Senhor quer falar comigo nesta noite, dentro de um texto desse? Pode ter certeza que Ele quer falar com você muita coisa. Título da nossa mensagem: fechando a porta do lixo. Fechando a porta do lixo. Pai, em nome de Jesus, nos orienta, nos capacita, que Teu Santo Espírito nos dê a direção, que nós tenhamos um coração, ó Deus, recepcionador da Tua palavra, como também, ó Deus, que venha frutificar, que nós possamos praticá-la pela graça, em nome de Jesus. Amém? Todos nós sabemos que o livro de Jeremias, ele tem o direcionamento de conserto, de reedificação. Jerusalém tinha sido destruída, os muros destruídos, as estruturas todas danificadas. O Senhor levanta Neemias, e Neemias, ali ele começa um trabalho de conserto e reestruturação. Se você ainda não leu esse livro de Neemias, dedique um tempo, porque ele é maravilhoso. Dentro desse texto de reconstrução das muralhas de Jerusalém, das portas de Jerusalém, nós entramos dentro desse contexto de uma das portas, a porta do monturo. Se você não sabe, Jerusalém tinha 12 portas, 12 entradas, 10 entradas. E, oportunamente, quem sabe, a gente faça aqui uma série de reflexões pensando na importância e significado de cada uma dessas portas. Nós temos a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta das águas, a porta dos cavalos, da guarda e o portão oriental. Todos eles têm ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Mas dentro desse contexto que o Senhor nos trouxe para refletir, fechando a porta do lixo, eu fui parar nesse versículo aqui onde nós acabamos de ler. A palavra monturo, né, é o local onde se despeja lixo, onde se despeja resíduos daquilo que não presta, daquilo que está apodrecido, que não tem mais nenhuma serventia, que é resíduos mesmo, é o chamado lixo.
Jerusalém tinha essa porta. Como nós temos lixo nos tempos atuais, naquele tempo também havia muito lixo. E a porta do monturo era onde as pessoas se deslocavam. Naquela porta eles jogavam o lixo e todos os resíduos produzidos pela comunidade eram despejados nessa porta. Jerusalém foi destruída e no processo de restauração das muralhas, como também das portas da cidade, coube a esse homem aqui, Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem, e ele ali restaurou aquelas portas, e o texto diz que ele fechou com as suas fechaduras e com ferrolhos. Todos nós sabemos que porta é lugar de entrada ou lugar de saída. Naquele contexto, era um lugar da saída do lixo. Ela não serviria mais para nada a não ser saída do lixo. Só que Malquias, quando ele cumpriu a ordem de restaurar essa porta, ele a restaurou e ele fechou com ferrolhos para que nada mais de lixo entrasse ou saísse pelaquela porta. Ou seja, ela foi totalmente fechada. Esse é o contexto. Não poderia mais ser usada aquela porta para mais nada, porque ela estava o quê? Fechada. Vocês percebam bem que a cidade de Jerusalém, ela estava sendo o quê? Restaurada. Ok? Quando você via e jogava o seu lixo naquela porta, aquela porta ela ficava em frente ao vale de Cedron, ou ao vale de Inom. O lixo caía ali e esperava a época da chuva. A chuva vinha, que naquela época chovia bastante lá. A chuva vinha, carregava todo aquele lixo para o vale de Cedron. E ali ele apodrecia e resíduos iam para o Mar Morto. O interessante é que até hoje em Israel, na Jerusalém antiga, boa parte dos esgotos canalizados são tubulados para cair nesse vale de Cedron, o vale de Inom. Quando o Senhor usa a palavra inferno, ou Geena no Novo Testamento, corresponde àquele lugar onde ia todo o lixo. Para conter o mau cheiro, pegava-se enxofre, tocava-se fogo, e aquele fogo queimava o quê? De dia e de noite. Queimando o que não prestava, aquele lixo. Daí a tipologia da palavra inferno. Inferno é o lugar que fede como enxofre e que o fogo arde de dia e de noite. Naquele lugar, era o mesmo local onde havia os sacrifícios ao deus Moleque. Quando você tenha muito cuidado quando chama uma criança de moleque, viu? Porque você está fazendo uma referência ao deus Moleque. Não chame criança de moleque.
Ali naquele local também teve uma época da história onde crianças eram sacrificadas ao deus Moleque. Tudo nesse vale de Cedron ou Inom. Tudo que não prestava ia para aquele local. Mas, depois destas considerações históricas, bíblicas, né, a gente tem que aprender a parte espiritual e a referência desta porta do lixo. Quando o Senhor restaura as nossas vidas, quando o Senhor nos dá a oportunidade de conhecê-lo, quando o Senhor perdoa os nossos pecados, não é isso? Nós estamos o quê? Envolvidos em uma nova natureza, não é isso? Nós temos uma possibilidade nova em relação a como viver a nossa vida. Jerusalém estava sendo restaurada. Hoje, nós somos restaurados pelo poder de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. A porta pelo qual o lixo da alma deve ser jogado fora. Aquela porta de Jerusalém, hoje, representa a porta com apenas a utilidade de jogar fora tudo que não presta e depois fechá-la. Para que não dê oportunidade de que lixos do mundo venham entrar em nossas vidas. O interessante que a gente tem que refletir, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nossas portas espirituais, nossa mente, nosso coração, está totalmente fechada para esses lixos do mundo, os lixos das nossas almas. Está fechado? Foi trancada com ferrolho? Foi selada para que não houvesse as brechas? Não adianta termos os muros restaurados. Jerusalém teve os muros restaurados. Mas se as portas ou os portões não tivessem totalmente fechados, a tornaria vulnerável da mesma sorte. Então, a gente precisa entender que todos nós chegamos ao Senhor cheios de lixos, não é verdade? Quando o Senhor nos recebe, somos salvos. A tua palavra diz em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que é que ele está dizendo? Nós já somos limpos nele, mas nós devemos permanecer nele. Permanecer no Senhor no sentido de praticar, viver essa palavra, porque ela não apenas nos limpa, mas continua sempre nos limpando. O problema é que, mesmo depois de sermos recebidos por Jesus, muitos de nós continuamos carregando muitos lixos. E o pior de tudo, com brechas na porta, para que lixos do mundo continuem entrando em sua vida, em sua casa. Em Lucas 15, fala que uma mulher perdeu uma das suas 10 dracmas
E a atitude dela foi acender a luz da casa, né, pegar a vassoura, começar a varrer a casa para encontrar essa dracma. Lixo só entra na nossa vida quando a porta está aberta ou quando nós criamos, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, lixo para a nossa vida. Precisamos pensar muito nisso daí, porque tanto a minha alma como de qualquer um daquele que encontra o Senhor Jesus Cristo, ele está sempre em um processo contínuo de restauração. Tanto é que a palavra do Senhor fala que aquele que começou a boa obra cuidará de concluí-la, porque isso é um processo. Mas não é o fato de estarmos em processo que nos autoriza a deixarmos as portas espirituais para as porcarias do mundo e as nossas mazelas interiores continuem contaminando a nossa alma. Por isso, nós estamos diante de desafios constantes. Preste bem atenção, porque isso é muito importante na nossa caminhada espiritual. Tem muita gente que a vida é recheada por uma caçamba de lixo, de muita coisa que não presta, mesmo se declarando um cristão, mesmo se declarando uma nova criatura, mas a vida está suja. E é um desafio constante, é um desafio diário para nós que conhecemos a palavra de Deus, trabalharmos intensamente em Cristo para removermos esses lixos, chegarmos na porta do monturo, jogarmos fora e fecharmos para que esses lixos não retornem para o nosso coração. Esse fechamento é muito importante. Tem muita gente que, tendo seus problemas de caráter, seus problemas emocionais, suas tentações carnais, seus vícios, que pensa que os controlou, mas tempos em tempos cai nos mesmos resíduos, vamos chamar isso de resíduos, por quê? Porque não houve uma libertação completa, não houve um expurgo completo daquilo que adoecia a sua alma, que sujava a sua alma, e aqueles resíduos sempre estão ali, mal cheirosos, incomodando, dominando sua alma e, por consequência, lhes trazendo consequência. Nós precisamos pensar maduramente sobre isso. Agora, o lixo espiritual. O que é lixo espiritual? A gente pode definir os tipos de lixo, os quais eu falei aqui. Mas lixo espiritual é tudo aquilo que vai contra o fruto do Espírito. Tudo aquilo que está em Gálatas 5,19, por ali, todas aquelas coisas desagradáveis da natureza humana, Gálatas 5,19, creio que até o 21, que diz: ora, as obras da carne são conhecidas como
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a estas eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino os que tais coisas praticam. Tudo que vai contra ao fruto do Espírito, preste bem atenção, é lixo espiritual. Talvez você não tivesse tido esse entendimento, talvez você ainda não tivesse tido essa percepção, porque a amplitude do fruto do Espírito, ela é que preenche toda a essência da natureza humana em Cristo. Tudo que é carnal, que vai ao encontro disso, seja vindo de fora, ou seja de dentro também de nós, é lixo espiritual. Por isso, admita a partir desta hora, que você tem lixo espiritual dentro do seu coração. E muitos na igreja, muitos na igreja, tanto do tempo passado, quanto do tempo presente, e a igreja do futuro. Vai ter muita gente com seus corações cheios de lixos espirituais. Lixos espirituais vindos através das suas emoções não controladas. Emoções não controladas, todos nós somos emocionais, nós somos humanos. Somos seres que temos sentimentos, mas sentimentos, eles não podem controlar o nosso ser. E muitas vezes nós deixamos que os nossos sentimentos nos controlem, e o controle dos nossos sentimentos, o descontrole dos nossos sentimentos são perniciosos para as nossas vidas. E, por consequência, a resposta são lixos dentro do nosso coração. Sentimentos almáticos, a gente tem que ter muito cuidado. Sentimentos de autopiedade, cuidado. Lixos decorrentes das nossas vulnerabilidades, ou das nossas fraquezas para as coisas do mundo. São lixos espirituais. Gálatas 5, 19 a 21. Lixos decorrentes do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso comodismo, do orgulho, da mentira. Quantos lixos, muitas vezes a gente deixa esses resíduos, porque a gente já sabe que isso não presta, isso não é bom, isso não é de Deus, isso é pecado. Mas esses resíduos permanecem dentro da nossa alma e a gente permanece contaminado, porque a gente não cuidou de tirar plenamente. Resíduos da insegurança, resíduos do medo. Por mais que a palavra diz que em Cristo nós vencemos todo medo, toda insegurança, a gente permanece deixando que esses sentimentos contaminem a nossa alma. Isso é lixo, mágoa, rancor. Mas sabe o que é pior disso tudo? É que muitas vezes a gente alimenta isso. A gente sabe que é errado, a gente sabe que nos faz mal, sabe que não é propósito de Deus, mas a gente não luta para expurgar totalmente do nosso coração esses sentimentos. Muitos crentes rancorosos, orgulhosos, vaidosos, mentirosos. E existe isso, mesmo a gente sabendo que é errado, mas isso existe. Por isso, a Bíblia nos exorta aqui nesse concerto, nessa reestruturação de Jerusalém, na porta do monturo,
que a gente precisa fechar as brechas. O muro foi reconstruído perfeitamente, mas as portas, principalmente a porta do lixo, porque as outras portas podemos trabalhar em outra oportunidade, dentro dos seus respectivos sentidos, né? Mas a porta do lixo é para ser fechada. A porta do lixo é para ser totalmente fechada. Não pode haver brecha, porque quando há brecha, o inimigo entra. E quando o inimigo entra, ele faz estrago. Uma passagem bíblica diz: como cidade derribada e sem muro, ou seja, sem proteção, com as portas abertas, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se a gente não tem sabedoria para dominar o nosso coração, para entrar nesse desafio constante de limpeza da nossa alma, de purificação da nossa alma, deixando-a que esses sentimentos e as coisas do mundo ganhem espaço no nosso cotidiano de vida, nós permaneceremos um caminhão de lixo, carregando o que não presta e o que é prejudicial. Por isso, como diz, não adianta ter essa muralha robusta, essa muralha chamada Nova Vida em Cristo Jesus, se a gente não tem intimidade com Deus, conhecimento de Deus, se a gente não tem uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos com as portas sempre vulneráveis. A palavra de Deus é quem nos sustenta. A palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é proteção. Quando nós não temos isso, quando nós não vivemos nessa prática diária, as brechas surgem. E aí, meus irmãos, o inimigo entra e ele faz estrago na nossa vida. Mas a resposta que nós precisamos ter é entrar no campo da confrontação. Não adianta você ouvir uma reflexão, como reflexão. Você tem que ouvir uma ministração como Deus trabalhando na sua vida através da palavra dele, te orientando, porque se não for assim, não faz sentido a gente parar 1h30 do nosso dia para virmos a um templo. Mas se eu vim com o propósito de ouvir a palavra do Senhor, para que essa palavra se encaixe no meu tempo de vida e eu ajuste a minha vida ao modelo Cristo. Por isso a gente precisa se confrontar e perguntar: o que é que nós devemos fazer? Tudo tem resposta. Primeira consideração que eu queria deixar aqui com os irmãos: ter consciência de que, mesmo tendo uma vida restaurada por Cristo, Neemias é um tipo de Cristo. Mesmo tendo a nossa vida restaurada por Cristo, precisamos fechar as portas da nossa vida para que lixos não entrem e fechá-las plenamente para aquilo que nós colocamos lá fora, plenamente, sem nenhum resíduo, volte para os nossos corações. Precisamos ter essa consciência do nosso chamado cristão, da nossa transformação, do que Cristo fez na minha vida, na sua vida. Você que conhece a sua história, o que Cristo mudou, a sua história que muitas vezes é vergonhosa, você tem vergonha do que fez, mas Cristo vai lá, limpa tudo, te deu a oportunidade de você viver um novo tempo e você não tem a consciência de se libertar plenamente disso.
precisamos ter essa consciência. 2, identificar e eliminar com todo o fervor, com toda a disposição, com todo o espírito de guerra, de disciplina, todos os resíduos de lixo que a gente ainda não jogou fora na porta do monturo. Jogar tudo fora. Coisinhas que ainda te fazem mal. Tentações carnais que você ainda tem aquele restinho lá que de vez em quando você faz um carinho, né? Tudo isso você tem que buscar se libertar plenamente, porque senão você vai continuar sendo vulnerável às ações do lixo na sua vida, seja na área emocional, seja na área material e, pior de tudo, na vida espiritual. O ponto que eu quero deixar para vocês aqui, nesse fechar a porta, é fechar a porta para os nossos hábitos perniciosos. Ah, mas eu tenho esse hábito, eu tenho esse vício. Enquanto você não tiver a consciência de que é um hábito, é um vício, e que ele é vencível, ele não pode te dominar, né? Do mais simples ao mais grave, o poder não vem de você, o poder vem do Espírito Santo de Deus. A única coisa que você precisa fazer é ter a disciplina de busca e a vontade de vencer em Cristo. Você consegue vencer todas e qualquer situações. Mas a gente fica carregando o viciozinho da mentira, o viciozinho do conflito, o viciozinho da razão, porque eu quero ter razão, o viciozinho da vaidade, e aí vai se enchendo de tranqueira a vida da gente, para sustentar as vaidades da nossa carne, da nossa natureza humana. Pode, a gente se lembra aqui, eu até sorri na hora que, pensando nesse texto aqui, lá em Cantares 2,15. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as vossas vinhas estão em flor. Está dentro de um contexto lá de Salomão, em Cantares, mas a gente pensa aqui que realmente existem as raposinhas na vinha do Senhor, nós somos vinha do Senhor, e essas raposas, elas consomem o melhor de nós. Por isso que a gente precisa, irmãos, fechar as portas para esses hábitos prejudiciais, para esses pensamentos negativos de que eu não consigo, eu não tenho força, eu não posso, e você nunca teve, mas se você buscar em Cristo, Ele vai transformar você, amém? Se você buscar, não. Mas a gente precisa, sabe de quê? Do chamado arrependimento. É quando a gente reconhece e a gente se arrepende. Porque só há transformação na nossa vida quando a gente se arrepende. Se você não se arrepende, se você não reconhece o pecado, não reconhece os lixos do seu coração que te adoecem, te fazem mal, você não vai mudar. Arrependimento é mudança de vida. Não é? É nojo do pecado. É uma nova mente. Isso é arrependimento. Não é? Até mesmo para aqueles hábitos de estimação. Tudo entra no querer mudar. E ver isso como lixo, e muita gente valoriza e até briga por aquilo, meu Deus do céu. Vai morrer brigando com o que não presta. E o pior é que vai estar lá no caixão, o pastor ainda tem que dizer, ô, servo bom, maravilhoso, né? Gente tão boa. Um servo exemplar do Senhor Jesus, tenha misericórdia.
Mas a gente precisa pensar muito sério sobre isso, porque a nobreza de nós como crentes não está no fato de nunca errar, não, mas no fato de se arrepender. A nobreza do crente passa pela prontidão de se arrepender, de reconhecer erros, de admitir a necessidade de exortação. Tem gente que o irmão fica constrangido de levar uma palavra de exortação em amor. O pastor, para chegar, para dar uma palavra de exortação em amor, tem que ter todo o cuidado, porque o coração da pessoa já anda de forma beligerante, querendo criar animosidade. E a gente tem que desarmar o espírito para poder tirar o lixo de dentro da gente. Lembre-se sempre, como foi dito aqui na parte histórica, o lixo era jogado fora, na porta do monturo, as águas vinham e levavam o lixo fora. Quando nós assim fazemos, a água da vida, palavra da vida, que nos limpa, carrega todo o lixo. Carrega todo o lixo. Mas a gente precisa estar na presença constante dessa água, porque a nossa natureza pecaminosa sempre abre espaço para isso. E por último, irmãos, eu queria falar aqui sobre uma pessoa desse texto. Esse homem chamado Malquias, filho de Recabe. O texto diz que ele era o quê? Maioral do distrito de Bet-Haquerem. Esse homem, dentro de Jerusalém, mesmo diante daquela situação que se encontrava, ele passou a ser uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito admirada, uma pessoa muito conceituada. O texto é bem claro, maioral. Vamos colocar, sim, naquela época, um nível de um prefeito daquela região de Jerusalém. Era uma pessoa de destaque. E coube a ele fechar a porta do monturo, consertar e fechar. Era um homem que teve que se expor para fechar a porta do lixo, né? E diante de toda uma comunidade. Um foi cuidar da porta das águas, outro foi cuidar da porta do vale, outro foi cuidar da porta do peixe, outro foi cuidar da porta do cavalo. Mas ele ficou com a porta do lixo, o maioral da cidade. E ele foi e fez. Porque ele se colocou, sabe em que posição? Posição de humildade. A gente deve tomar exemplo aqui desse personagem, que ele abriu o seu coração e foi fechar a porta do monturo. Só que com uma determinação muito forte. O texto diz: este edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ou seja, ele trancou tudo, ele fechou tudo, porque ele passou a ter consciência, né? Que lixo não poderia entrar novamente e lixo do coração dele não mais sairia, porque ele se considerava uma pessoa que foi restaurada, que foi consertada, como Jerusalém foi restaurada, foi consertada. Assim é que nós devemos agir, fazer todo esforço de humildade, de dedicação, de entrega,
para que a gente possa ser libertos de muitas coisas ruins que a gente carrega dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa aproveitar e praticar o que Ele tem nos ensinado. A gente precisa mudar. Quero chamar as meninas do louvor para cantar aqui mais um louvor em gratidão ao Senhor. Essas meninas estão cantando tão bonito que eu fico ali parado, só me deleitando, glorificando a Deus. Amém? Vocês estão assim também? Domingo de noite quase que eu não pregava, eu já estava quase saindo aqui, levitando, indo embora. Nós vamos nos colocar em pé, vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar depois a irmã Alana para vir aqui à frente, né? Para que a gente possa orar pela vida dela. Eu também tenho uma notícia especial para passar para a igreja da vida da Alana, né? Bênção pura. Talvez esse ano a gente tenha menino novo aqui na Peniel. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Irmã Alana, chega aqui à frente. Glória a Deus, aleluia. Irmã Neudiane, chega aqui também, irmã Neudiane. Dá um abraço em nossa irmã. E aparecem uns cabras de tabela aqui. E vem pegar as ovelhas de Jesus e nos aprisco dos outros. Mas o pastor aqui nem bobo, chama o cabra aqui. Nós conversamos com
ele, a gente tem acompanhado esse casal. E esse final de semana eu tive a grata notícia de que nossa irmã ficou noiva, né? Nossa irmã ficou noiva, aleluia, Deus é bom. Ficamos felizes por você, viu? Alegria no coração. E que Deus abençoe você. Aprender a fazer as coisas tudo certinho assim, né? Porque quando a gente tem entendimento assim, a gente faz para a glória de Deus e Deus abençoa a vida da gente, né? Você continue firme assim no processo, agora o noivado, no pré-casamento, né? Isso é muito bom, né? Mas ela também está passando por um problema de saúde que vai fazer uma cirurgia, né? É um linfoma na perna, mas Deus já está aí no controle, vai certamente abençoar a irmã. Em breves dias estará aí recuperada. Então, pede para a irmã Neudiane estar orando, agradecendo a Deus pela vida da irmã, abençoando. Posteriormente, nós estaremos encerrando o nosso culto. Santo Deus, glorificado, exaltado é o Teu nome, Senhor. Amém. Nesta hora, nosso coração se alegra, porque tivemos a oportunidade de poder aprender mais de Ti, de poder, Senhor Jesus, contemplar a Tua palavra, de podermos ser moldados pelo Senhor. Amém. Em especial, nesta hora, nós estamos aqui entregando a vida de Alana, Senhor. Deus, nós nos alegramos, Senhor Jesus, com a bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus que faz tudo novo. E assim tem sido na vida de Alana, Pai. E nós te louvamos por isso. Que o Senhor continue realizando os sonhos do seu coração. Amém. Segundo o teu coração, Deus. Amém. Que tudo aquilo que o coração de Alana desejar, Senhor, seja segundo a tua boa vontade, Pai. Abençoe, Deus, a vida do seu noivo também, que eles nessa caminhada eles possam estar olhando para o Senhor de mãos dadas, olhando para a tua cruz, e que eles se mantenham firmes, Deus, e constantes no seguimento da tua vontade. Nesta hora também entrego a vida de Alana nessa cirurgia que ela irá fazer. Que o Senhor já esteja com a tua mão de cura sobre ela. Amém. Passa a tua mão poderosa, Senhor Jesus. Esteja já limpando, Deus. E que em nome de Jesus tu possa estar tirando todo o anseio, todo o medo, toda a insegurança do seu coração. E que ela possa estar olhando confiante para o Senhor, sabendo que o Senhor já está à frente dessa batalha. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos dê um resto de noite na Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta noite. Amém. Obrigado por tudo. É o que nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Estamos em paz? Então, dê a paz do Senhor a seu irmão. Nosso culto está encerrado. Deus abençoe. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.